noite. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Pensaram muito, refletiram muito? Como é que foi aí? Me contem. Deixa eu descer aqui, que eu gosto dessa conversa. Meu Deus! Relacionamentos interpessoais. Tóxico. Amém. Glória a Deus. Oi! Eu estava falando, reclamando. Não, calma. Você eu tenho que ignorar. Você eu tenho que. Eu estava. Poxa, ela não vai vir. Cheguei contando testemunho hoje. É, gente. Vocês querem saber do testemunho? Ah, é? Então tá bom, vou contar para vocês. Então fica aqui. Fica aqui. Fica aqui que eu vou contar. Então vou contar. Aí, mas vamos lá. E a irmã sobreviveu? Olha, que coisa linda. Aham. Coisa linda. Deus já vai estar colocando todo mundo na prova, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito bom. Então, vou contar meu testemunho para vocês. Segura essa aí, hein, pastora Simone? Ela já está falando com outra pessoa. Segura essa aí, que essa é para você pular junto comigo, aquela do... Isso! Quem lembra aqui que eu fiquei enguiçada na primeira aula? Ah, mas Deus entrou com providência. Ela mexe, é isso. Hã? Calma, vocês têm tudo uma mania de chegar no final do negócio, gente. Nem deixou desenvolver a história. É um mistério. Esse aqui, coitado, eu nem falei com ele. Eu falei assim, eu pensei que fosse comigo. Não, com você não, você ignora um pouquinho. Por quê? Porque na aula passada ele foi contar o final da história no início da aula. Não tinha graça nenhuma. Fiquei estudando, preparando, orando, aí chega que você, né, bagunça o negócio todo. Mas é isso aí, gente. Aí o carro, voltei de Uber, porque o carro voltou de reboque. E aí, tá lá o carro na oficina e o mecânico diz que o carro não tem nada. O carro não tem nada, o carro não tem nada, o carro não tem nada. Gente, como assim o carro não tem nada? Aí, na quarta-feira, para vir para cá, eu fiquei pensando, uma logística, que eu moro em Niterói, trabalho em São Gonçalo, saí de São Gonçalo, vim para Barra. Eu falei, meu Deus, mas dinheiro danado de Uber. Aí eu já estava pronta para sair trabalhar. Eu falei assim, eu vou trabalhar de casa. Aí eu estava na reunião com uma outra diretora lá da empresa, e ela falou assim, por que você não pega o carro da empresa para ir? Aí eu falei assim, eu não tinha pensado nisso. Ela falou, só que na quinta-feira, o seu Nelson, que é o nosso fundador da empresa, né, ele falou assim, só que na quinta-feira o seu Nelson vai precisar do carro. Então, mas você vai com o carro, deixa na sua garagem, quinta-feira de manhã você vem trabalhar. Inclusive, o carro está estacionado na tua vaga aqui no prédio. Eu falei, tá bom, tudo bem. Aí, assim, fiz eu, né? Vim com o carro, aí, gente, um carro zero, né? Aí o carro zero é outro patamar, né? Outro nível. O cheiro que a gente dá, pode ser até que dá alergia, né? Aí, beleza, vim eu com meu marido. Pô, outro, né? Outro patamar de carro, outro nível. Não é para o nosso bico, certo? No dia seguinte, na quinta-feira, eu estou indo para o trabalho, vai eu dentro do carro. Gente, a oração, eu estava contando para a pastora Raíssa agora, a oração mais doida que eu já fiz na minha vida. Eu estou dentro do carro e falei assim, Senhor, eu vou pedir um negócio. Porque eu oro assim mesmo, tá, gente? Desculpa frustrar vocês, mas eu sou assim. Se eu pedir um negócio, não vou pedir não, porque não, acho que é meio... Não, mas a palavra do Senhor diz que pedir, porque eu gosto do contexto bíblico, entendeu? Porque isso eu aprendi com o meu pastor Janderson. Isso aí, orar a palavra de Deus, eu aprendi com o meu pastor. Aí eu falei, não, vou... Aí comecei a pedir, vou usar, buscar, acharei, tanto que não... Mas eu falei, Senhor, mas o que acontece, Senhor? Eu queria um carro assim, entendeu?
Queria, sim. Aí eu falei, não, mas eu tenho que especificar, gente. Eu tenho que falar qual é o carro. Mas eu não sabia. Não é? Olha lá. Mas eu não especifiquei, querido. Eu falei assim para o senhor, tem problema eu não falar qual que é? Porque eu não sei, eu queria um negócio assim, você está me entendendo? Aí eu falei, mas aí tem aquele negócio também que quando a gente não sabe orar, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, com a vontade de Deus. Aí eu falei, então, Espírito Santo, você pode me dar uma ajudada nesse negócio? Porque, assim, eu estou falando aqui com Deus. Está todo mundo aqui, né, gente? Todo mundo dentro do carro. E eu estou assim, gente, a oração mais doida do mundo. E aí eu cheguei na empresa, aí o seu Nelson chega e brinca comigo, cadê o carro e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, vai pegar meu carro, o carro ficou bonito, fiquei bonita dentro do carro. Meu marido falou até que bota terno e gravata para ficar de motorista, não sei o quê. Ele, então, vamos fazer o seguinte, aí ele pegou a chave do outro carro, botou na minha mão e falou assim, então você fica com esse, eu fico com esse aqui. Que era o que eu estava, né? Que eu vou chegar lá naquele patamar ainda, mas o senhor está exaltando, está trabalhando no ego, entendeu? Para não subir a cabeça. Né? Isso aí. Isso aí. Aí eu fiquei assim, não. Falei, daqui a pouco, a gente conversando, aí a outra diretora falou assim, por que você não fica com esse carro? Aí eu falei, mas como assim, gente? Não estava nem no meu planejamento financeiro isso. Aí, quando eu falei, veio na hora a oração na minha cabeça. Sim, porque eu orei. Tem um detalhe que eu esqueci. Eu falei, eu quero um carro assim que eu não tenha como pagar. Porque aí é o Senhor. Minha oração é assim também. Só que minha esposa não deixa ter ele. Para de impedir o fluir de Deus na sua vida. Você falou que tem que ser específico. Ele fala a concessionária de todo mundo. Não, eu vou mostrar a foto. Aí você fala, se pode. Peraí. Tá. Eu sou pai do Cris 5 vezes. Filho do dono do Ouro da Prata. Eu, hein? De repente eu estou contando isso para vocês, hein? Termina. Vamos lá. Aí, o que eu falei? Eu falei para Deus que... Não, aí, na hora, eu falei que era um carro que eu não tinha como pagar, porque aí, se for para eu pagar com o meu esforço, que graça tem, entendeu? Porque eu queria agora, porque meu carro estava na oficina. E detalhe, o mecânico dizendo, seu carro não tem nada. Já rodei com seu carro hoje o dia inteiro, passei uma máquina que eu nem sabia que existia aquela máquina, e o carro não tem nada. Aí ela perguntou, por que você não fica com esse carro? Aí eu, não, mas eu tenho como pagar. Eu falei, não, peraí, mas a oração que eu fiz é a oração muito perigosa, porque eu falei para Deus que era um carro que eu não tinha como pagar. Aí eu falei, meu pai do céu, eu falei, vou levar esse carro para casa, para o meu marido ver. Aí fui para casa com o carro, quando eu cheguei lá, meu marido, e aí, o que a gente faz então? Fica ou não fica? Eu falei, então, a gente vai ter que usar a nossa fé, porque eu fiz a seguinte oração, ele... E aí eu não especifiquei o carro, entendeu? Aí ele, cara, eu falei, quer saber? Eu vou usar minha fé. Porque eu nunca tive essa experiência com Deus de fazer uma oração de manhã e de tarde, Deus movimentar o negócio todo. Eu falei, se eu falei que é para ficar na tua conta, você vai dar conta, porque eu simplesmente não dou conta. Aí, pasmem, no dia seguinte, eu numa reunião com a diretoria, a gente revisando cargos e salários dos sócios. Aí a minha CEO apresenta a nova remuneração dos sócios a partir de janeiro de 2026. Aí, quando eu fui ver qual vai ser a minha remuneração, há muito tempo eu tenho no meu escritório, no meu quadro dos sonhos, uma nota que eu botei alguns zeros. Era exatamente o valor. Tem um cheque também preenchido. Esse cheque o senhor vai cumprir também. Tá? E, gente, aí de noite eu não conseguia dormir. Eu ficava sentada assim, eu e meu marido, de meia-noite. Ele disse, você já dormiu, Giovana? Eu falei, não, eu também não. Eu fiquei assim, meu Deus, quem sou eu na fila do pão para o senhor fazer isso? Fomos. Não, aí meia-noite meu marido falou assim, vamos lá embaixo olhar o carro. Eu falei, ai, cara, mas eu não vou trocar de pijama. Aí, só que lá no meu... ainda tem isso. Eu acabei de me mudar recentemente, que foi uma provisão do Senhor, porque aonde eu queria morar nunca tem apartamento. E aí eu falei, e quando tem, só tem de 2 quartos. Eu falei, não, eu quero de 3 quartos, porque eu não vou me mudar para o de 2 para chegar lá e depois ter que me mudar para o de 3. Aí o corretor... tem apartamento. Eu entrava no apartamento e falava...
Não gostei. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe o que eu quero. Um apartamento que não tinha um móvel. Eu falei, o Senhor sabe que eu não quero sem móvel nenhum. Eu quero entrar e morar, entendeu? Eu não quero esse negócio. Aí, de repente, aparece o quê? Um apartamento de 3 quartos, todo mobiliado. Eu falei, mas eu não tenho como pagar. Mas o Senhor... Eu falei, eu vou, porque eu orei na minha cabeça, né? Estou aqui, Senhor, eu vou. E fui, estou lá no apartamento de carro zero, tá, gente? Se vocês quiserem entrar lá embaixo no meu carro zero... Vamos glorificar a Deus, vamos levantar, aplaudir ao Senhor, glorificar. Levanta, gente, levanta. Que amor é esse, gente? Pelo amor de Deus, levanta a sua voz, glorifica, exalta, louva. Não há outro como o Senhor. Vamos orar, gente, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te louvar, queremos te exaltar nesta noite, Senhor. Que amor é esse, Jesus? Que amor é esse que o Senhor tem por nós? Oh, meu Deus, às vezes me faltam as palavras, Senhor, para te agradecer. Meu Deus, eu quero colocar diante de Ti cada um desses alunos, cada sonho, Senhor. Cada desejo que o Senhor já tem ministrado no coração dos Teus filhos, Senhor, que a Tua palavra neste momento, Senhor, salte aos olhos deles, que eles possam ousar, Senhor, ter ousadia, fé e crer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos, imaginamos, Senhor. Oh, meu Deus, recebe a nossa adoração nesta noite, Senhor, recebe a nossa gratidão. Obrigada porque o Senhor nos salvou, obrigada porque o Senhor nos ama, obrigada porque o Senhor nos perdoa, as suas misericórdias se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Obrigada porque a bondade do Senhor nos segue, Senhor. Obrigada pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado por quem tu és na nossa vida. Seja exaltado, santo, 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 santo és tu, Senhor. Santo, 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 Senhor. Não há outro como o Senhor, não há outro como Tu. O Senhor governa sobre todas as coisas, governa a nossa vida. Tudo que nós temos é Teu, Senhor, a nossa casa, a nossa família, nosso carro, nosso trabalho, nossos dons, Senhor. Tudo é Teu, Senhor, entregamos a Ti nesta noite. Colocamos diante do Teu altar, Senhor. Usa-nos, Senhor, faz a Tua vontade, faz o Teu querer nas nossas vidas, Senhor, para que cada dia mais possamos cumprir o nosso propósito, Senhor, de expandir o reino, Senhor, de alcançar vidas para Ti, através daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, Senhor, que o nosso testemunho alcance as pessoas mais incrédulas, Senhor, as pessoas que estão sem esperança, Senhor, que haja cura, libertação, salvação, Senhor, que o Senhor possa realizar sonhos nesta noite, que os meus irmãos nesta noite possam voltar a sonhar, Senhor, aqueles sonhos que eles nem têm coragem de orar, não têm coragem de falar, porque acham que não são merecedores, Senhor, porque acham que não são dignos, mas nesta noite, Senhor, eu te peço, faz um movimento aqui neste lugar, Senhor, age de forma poderosa, Senhor, oh meu Deus, santo, santo. Levanta a sua voz em exaltação ao Senhor. Faça a tua oração. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Ai, Jesus, obrigada, Jesus. Obrigada. Agradeça ao Senhor. Fala obrigada, Senhor.
Obrigada, não sei o que você está passando, eu não sei como que você chegou aqui, qual o seu sentimento, de pensar assim, meu Deus, será que um dia isso vai acontecer comigo? Já está acontecendo neste momento. O Senhor está abrindo as portas, o Senhor está movimentando, o Senhor não te trouxe aqui nesse lugar à toa. Oh, meu Deus, eu creio no teu mover neste lugar, quando a igreja se reúne, Senhor. Quando a tua igreja ora, te busca, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar, se humilhar, se arrepender, eu ouvirei dos céus, Senhor. Nós cremos na tua palavra, Senhor. Nós cremos na tua palavra, Jesus. Oh, a tua palavra que é poderosa, Senhor, poderosa, Jesus. Declare o nome de Jesus nesta noite. O nome de Jesus quebra todos os grilhões, quebram todas as cadeias. Sejam cadeias na nossa mente, nos nossos corações, pensamentos, sentimentos que estão te aprisionando, que impedem você de viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida, que o Senhor já disponibilizou, já liberou para você, mas você não tomou posse ainda. Senhor, nós quebramos as cadeias, Senhor, repreendemos todos os dardos inflamados do maligno, Senhor, que vem contra a nossa mente, Senhor, tentando nos distrair, tentando nos impedir, Senhor. Nós repreendemos e tomamos posse, Senhor, da tua palavra nesta noite, daquilo que o Senhor conquistou na cruz para nós, porque é direito nosso, Senhor, é nossa herança, todas as bênçãos que Deus preparou para nós, Senhor. Nós tomamos posse nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Queremos desfrutar, Senhor, de saúde emocional, Senhor, de relacionamentos saudáveis, Senhor. Queremos ser bênçãos na vida dos outros, Senhor. Queremos abençoar, Senhor. Não queremos só as suas bênçãos, mas queremos ser canal do teu fluir, Senhor. Canal do teu Espírito Santo, Senhor. E nesta noite eu clamo a Ti por essa turma, Senhor. Faz algo sobrenatural, Senhor. Transforma, Jesus, transforma. Se cada um chegou aqui, é só uma aula de relacionamento. Não está entendendo o que o Senhor está fazendo aqui. Oh, Jesus, se move neste lugar, Senhor. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pela tua presença aqui. Oh, Senhor, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Ah, meu Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Seja exaltado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Está com fé ativada aí no seu coração? Para viver as promessas do Senhor na tua vida? Não pode ficar só em mim, gente. Recebi através de vocês e creio que o Senhor também tem para ministrar na vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Deixa eu beber uma água aqui. Hoje tem até copo chique. Gente, que copo lindo, viu? A água ficou até mais gostosa. Ó, não começa a levantar a plaquinha para mim não, hein, gente? Começa a placa de 5 mil. Olha lá, eles estão rindo, eles ficam tudo rindo de mim. Que levanta a placa, eu entro em desespero. Baixa a placa, isso aí. Vamos fazer jejum aqui, vamos? Vamos lá, gente. Na última aula, nós falamos sobre valores. Na primeira, a gente falou sobre perfil comportamental, nossos temperamentos. Na aula passada, nós falamos sobre os valores, como nós tomamos as nossas decisões, que não tem certo, não tem errado. Cada um tem o seu processo de tomar decisão, que muitas vezes os conflitos, eles permeiam muito mais a forma de reagir à vida, de lidar com a vida com base nos valores, do que a gente trouxe o exemplo de Paulo, me fugiu agora o nome, como é que é o...
João Marcos, que não era um conflito teológico, né? Era um conflito de ponto de vista, divergência que eles tiveram ali, e que, no final, todo mundo se encontrou de novo para expandir o reino. Tá? A pergunta que eu quero fazer para você hoje é o seguinte: quantas vezes você já percebeu que você era o próprio obstáculo do seu progresso? Na relação, nas relações, nos relacionamentos, na sua fé, na sua vida. Quantas vezes você já percebeu que o seu maior inimigo era você mesmo? Ou você nunca se deu conta disso? Todo dia, né? Então, a gente, inclusive, eu até, falando dessa experiência, nessa oração, e é muito sobre isso, quanto a gente traz as nossas crenças, as nossas limitações, a nossa visão distorcida da vida, e traz aquilo para a oração. Fala, Senhor, eu queria, mas eu acho que eu nem sou digno, não sou merecedor disso. E a gente não faz a oração que a gente deveria fazer, a gente não se posiciona diante de Deus da forma como a gente deveria se posicionar, não se posiciona nos relacionamentos, porque a gente tem a mesma postura. Então, a aula de hoje, a gente vai falar sobre sabotadores. E esses sabotadores são essa vozinha interna que fica na nossa cabeça, que parece que é para nos proteger, mas ela não é para nos proteger. Tá? E eu amo muito a palavra de Deus, porque hoje a gente tem ali os autores, coaches, que vêm falando um monte de coisa, mas tudo já estava escrito na palavra de Deus. Sabe? Quando a palavra de Deus diz para a gente renovar a nossa mente. Aí eu fico, já está na Bíblia. Está tudo na Bíblia, né? E a gente nunca leu nessa perspectiva. Nunca parou para pensar desse jeito. Então, deixa eu explicar para vocês de forma técnica o que é isso. Sabotadores nada mais é do que um mecanismo de defesa do ser humano, e todos nós temos. Esse mecanismo de defesa, ele surge quando, na verdade, ele nasce com a gente, porque é um mecanismo de sobrevivência central, e é um mecanismo de sobrevivência física ou emocional. Então, um exemplo mais claro para que vocês possam entender é o seguinte: um bebê nasceu. Qual é a forma que ele tem de se comunicar? Chorando. Tá? Porque se ele não chorar, ele morre de fome, ele morre de frio, ele morre de calor. Então, esse choro, ele é ativado por algo chamado crítico interno, que hoje a gente fala assim, minha autocrítica, eu me critico muito, né? A gente fala da autocrítica, mas tecnicamente ele se chama de crítico interno. E qual é a função do crítico interno? A função do crítico interno é exagerar, potencializar as situações de perigo na vida para que você possa reagir. Então, imagina lá, eu tenho um bebê que não tem vários recursos que nós temos como adulto. A fala, personalidade, caráter, educação. Então, ele não tem como se comunicar. E aí, o que o crítico faz? Ele começa a exagerar. Ele fala assim, olha, chora muito, mas você está com sono. Criança com sono, gente, não é ela pegar e fechar o olho e dormir? Mas fica deve doer, né? Mas fica um negócio que você fica assim, gente, isso era só sono, mas um escândalo. Isso é a função do crítico interno, exagerar. Isso é maravilhoso, porque um bebê ele não tem condições de falar, ele nem sabe explicar, ele nem sabe entender o que ele está sentindo. Teve uma época que meu filho falava que ele estava com ciúme, mas não era ciúme, era timidez, era vergonha. Ele falava, eu estou com muito ciúme. Eu falava, não é ciúme. Tem até um livro muito legal de trabalhar com criança que se chama Emocionário, que você vai explicando para a criança qual é aquela emoção que ela está sentindo, para ela poder aprender. E aí nós deveríamos, como adultos, crescer adultos saudáveis. Só que a gente não sabe quais são as emoções que a gente vive. A gente diz que é tudo ansiedade, a gente diz que é tudo perfeccionismo, e a gente não sabe nem classificar a quantidade de sentimentos que a gente experimenta.
Naquele livro que eu indiquei para vocês do Comunicação Não Violenta, uma das etapas da CLV é você identificar o que você está sentindo, analisar a situação e identificar o que você está sentindo. E nesse livro, acho que é Rosenberg Marshall o nome dele, do autor, ele dá uma lista de emoções, de sentimentos. Aí você vê como nós somos pobres de informação. Tá? Ele dá uma lista, porque a gente avalia a situação de uma forma tão superficial, que a gente não consegue nem dizer exatamente o que a gente está sentindo com aquilo. Então, eu não consigo observar a situação e nem me autoavaliar. Tá? Então, quando eu estou lá na minha primeira infância, que eu realmente não tenho esses recursos, o sabotador ele é essencial. Porque é ele que vai fazer com que eu sobreviva física ou emocionalmente. Então, imagina que eu sou lá da época das cavernas. E eu estou sentado debaixo de uma árvore e, de repente, eu começo a ver um mato se sacudir. Qual é a função do meu crítico interno? Dizer, foge. Foge que vai vir um leão, vai te comer, você vai morrer. E aí, corro muito. Quando eu consigo chegar num lugar que eu me sinto mais seguro, era só um miquinho, um macaquinho. Mas e se eu não ficasse? E se eu ficasse? Eu poderia morrer. Então, a questão é que a gente vai crescendo, vai tendo outros recursos no nosso caráter, a nossa fala, a nossa capacidade de se comunicar, de expressar os nossos sentimentos. Mas a gente faz isso muito mal. E aí a gente começa a crescer como adulto disfuncional. Ao invés da gente ter maturidade, a gente não tem maturidade e a gente começa a bagunçar o coreto todo, que é por isso que a gente está aqui nessa aula hoje, para dar uma arrumada nesse negócio. Tá bom? Está fazendo sentido para vocês até aqui? Está claro? Ok. Então, o crítico interno ele é o principal sabotador e ele ativa outros 9, que é o que eu quero trazer para vocês hoje aqui, para que vocês tenham conhecimento. Eu pedi para a equipe aqui, mandar no grupo um link para fazer o teste de sabotadores. Esse link é um teste gratuito que tem no livro Inteligência Positiva. Tá? Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês primeiro. Vocês vão receber aí no grupo, vocês podem fazer hoje aqui para a gente ter uma noção. Só que esse teste, quando você chega na etapa do livro que tem acesso ao link, ele já descontextualizou tudo. Ele já te explicou o que é aquilo, se é de comer, de passar no cabelo, o que você faz, se tem solução para a sua vida, se não tem solução. E vocês não têm esse conhecimento, certo? Então, vocês vão fazer o teste hoje, vão ler e vão ter uma crise existencial. Dizer, meu Deus, não tem solução para mim. É o que acontece. Mas tem solução, tá? Vão precisar de outros recursos além de mim. Mas autoconhecimento é tudo, né? Eu, como psicóloga, vou dizer para você que você não deve procurar uma terapia. Claro, uma pessoa terapeutizada é outro patamar, né? Outro nível. Então, eu disponibilizei o link, vocês vão fazer o teste, ele sai o resultado na hora para você, tá? O ideal é que faça no computador, mas como aqui eu tive essa ideia vindo para cá, na verdade, vindo para cá não, eu falei com Raquel de tarde, assim, foi um negócio que eu inventei bem em cima da hora mesmo. Então, vocês vão fazer aí no celular de vocês. Quando chegar o link, vocês me avisam que eu dou as instruções, tá bom? Mas não faça antes de eu dar a instrução, combinado? Então, tá bom. Oi? Já está no grupo? Tá. Então, deixa eu só dar a instrução. Tá vendo que tem aí uma instrução? Que vocês vão clicar no link e vão ter 2 bolinhas para você acessar. Não precisa fazer agora não, tá, gente? Quando vocês entrarem no link, ele vai ter o seguinte. Ele vai ter aqui em cima, na parte de cima, um negocinho para você, um flagzinho, uma setinha, para você alterar o idioma. Aí você altera para português. Essa instrução está aí. E aí, vão ter 2 bolinhas aqui. Uma é um teste chamado QP e o outro é o do sabotador. É o segundo. São 2 bolinhas amarelas. Vocês vão poder fazer os 2, mas hoje eu quero que vocês façam esse aqui. O segundo, que acho que é teste que mede seu sabotador, se eu não me engano, que está escrito aí, não é isso? Avaliação dos sabotadores. Então, não façam agora, não. Usem um intervalo para fazer, já que eu já inventei isso aqui nos 45 do segundo tempo. Senão, vocês não vão prestar atenção em mim. Eu só estou dando as instruções.
Você vai lá vai colocar seu nome, seu e-mail. Mesmo você alterando o idioma para português, eu não sei porquê, no final do teste, quando você recebe o resultado na hora, ele te dá o resultado em português, mas ele também envia para o seu e-mail. Estava indo em inglês. Tá? Alguns clientes meus me sinalizaram isso. Então, se você não tem fluência em inglês, é bom você salvar esse resultado aí na hora. Entendeu? Print é muita coisa, porque são, acho que, 24 páginas o relatório. 24, Não. O resultado do teste. O teste você faz em 10 minutinhos, é coisa rápida, tá? Não. Então, mas ele vem porque ele vai desdobrar todos, ele vai te dar. O que? Hã? Já gostou? Essa é gratuita, hein? É fidedigna. Ele vai te dar um gráfico que vai medir os seus sabotadores, que eu vou explicar agora, e ele vai te dar uma descrição de cada sabotador. Só que esse teste ele vai na tua jugular. Por quê? Porque ele está entendendo que você já leu o livro. Ele não entendeu que você recebeu o link assim aleatoriamente. Entendeu? Não fala. Tá ele se antecipando, né? O que eu faço? Eu deixo de castigo? Como é que funciona? Castigo. Vamos lá, fica lá de costa. Mas isso é para você responder, não é o resultado do teste. Se você ficar prestando atenção aí agora, você não vai prestar atenção em mim. Se você não prestar atenção em mim, como uma sanguínea que sou, eu vou ficar muito chateado, porque eu vou achar que é pessoal. Entendeu? Eu gosto de atenção, entendeu? Eu gosto de interação, eu gosto dessas coisas aí. Mas não é porque eu sei disso que eu vou flexibilizar, não, entendeu? Mas, então, é o seguinte, gente. Esse teste aí, ele vai te dar um gráfico com os 9 sabotadores que eu vou explicar agora. E ele vai dar uma intensidade. E depois que a gente fizer o teste, eu vou entrar na explicação do teste. O que eu vou falar agora? Como que você vai interpretar esse teste? O que eu quero falar para você agora? O que são os sabotadores? Porque se você não conhece, você não tem como ir para uma guerra sem saber qual é a arma que você vai usar, certo? Então, tá bom. Então, a gente vai conhecer, a gente vai entender hoje que a gente está numa guerra e depois qual é a arma que a gente vai usar. E você vai ver ali com o seu teste em que nível de guerra que você está. Se está tiro, bomba, míssil, ou se tem só uma arminha, entendeu? A gente vai ver ali em que nível. Mas bom não vai estar. Já aviso para vocês. Alguém já fez esse teste na vida? Então, já aviso a você. Ah, você já fez? Hã? Ah, é verdade. Na sala da minha casa com você, é verdade. É isso aí, é sobre isso. Então, já adianto para vocês que não vai vir bom. Se vier bom, é porque você sabotou o teste. É isso aí. Eu acho um absurdo quando eu estou fazendo sessão de coaching de devolutiva de sabotadores, o sabotador aparece para sabotar a sessão. Eu fico, mas meu Deus do céu, muita cara de pau. Mas eu te conheço, querida. Eu sei quem você é. Aqui não vai ter, não. Aqui não tem espaço. Oi? Achou o varão. O varão chegou sabotado já, ó, desde o início. Já chegou, já... Então, vamos lá, gente. Deixa eu só seguir aqui meu roteirinho, porque para eu não deixar de falar todas as informações. Então, vamos lá. Esse sabotador, aí voltando lá para o contexto do sabotador, na infância. O que acontece? Eu preciso sobreviver físico e emocionalmente. E aí, eu não tenho os recursos. Então, o sabotador, ele vem na nossa primeira infância, 5, 7 anos de idade, ele vem como um grande ajudador para a gente. Porque é ele que vai fazer com que a gente sobreviva física ou emocionalmente diante da situação que a gente está lidando quando criança. Eu não tenho a mesma maturidade, apesar que tem um monte de adulto imaturo, mas não deveria ser. Mas, como criança, eu realmente não tenho aquela maturidade para lidar com as situações. Então, o sabotador ele é essencial, ele é muito importante para me ajudar nesse mecanismo de sobrevivência. E agora, o que acontece? O nosso cérebro, de forma muito inteligente, ele gasta energia quando a gente aprende alguma coisa. Quem aqui dirige?
Lembra quando você aprendeu a dirigir? Que estresse que era, desgastante. Senta no carro, pensa, ai, meu Deus, agora tem que botar o cinto, aí soltar a embreagem, pisar o acelerador. Não, aí tem que passar primeiro e o carro morre. Aí você volta. Não, mas peraí, tem que arrumar o retrovisor. É um estresse. Depois que você pega a prática, você sai, chega no lugar, você não sabe nem que caminho você fez. Por quê? O cérebro ele já aprendeu aquele comportamento e ele começa a reproduzir automaticamente. Isso é muito poderoso, porque todas as vezes que a gente está aprendendo algo novo, são conexões neurais, sinapses, gasta energia de verdade dentro do nosso cérebro. Então, a gente não acorda e pensa assim, o que eu vou fazer hoje? Beber água, escovar o dente ou tomar banho? Não, cada um tem seu hábito, já levanta e já vai fazer o que é automático, não fica pensando. O lugar que você vai, você não pensa mais se você tem que pisar no freio, na embreagem, você faz automaticamente. Tá? Então, isso é muito poderoso. O problema é que a gente aprendeu esse padrão de comportamento na nossa primeira infância, que nos ajudou a sobrevivermos física e emocionalmente, e aí a gente trouxe para a vida adulta, desnecessariamente, porque hoje a gente tem outros recursos. Então, a gente reproduz aquele hábito de comportamento que não é saudável, ele não é mais produtivo para a gente, porque hoje a gente já tem outros recursos. Eu já sei falar, quer dizer, eu já deveria saber falar, tá? Eu já deveria saber quais são as emoções e os sentimentos que eu estou sentindo. Eu já deveria ter a capacidade de analisar uma situação e interpretar o que é do outro, o que é meu. Que não é o outro que está fazendo comigo, mas é a forma como eu reajo com aquilo que o outro está fazendo. Eu não tenho como mudar os outros, mas eu tenho como mudar a forma como eu vou lidar com aquela situação. Mas aí eu fico batendo cabeça, dizendo que fulano é assim, Beltrano é assim, que fulano tem que mudar. Mas eu sou a flor silvestre que perfuma os campos. Alecrim dourado. Alecrim dourado. Eu sou alecrim dourado. Mas você lembra da primeira pergunta na aula? Na primeira pergunta, a pergunta da primeira aula? Será que não é você a pessoa difícil? Você acha que todo mundo... Quem falou com certeza? Você. Então, até aqui está claro? Todo mundo caminhando no raciocínio? Ok. Então, o crítico interno ele vai ativar outros 9 sabotadores. E esses sabotadores, todos nós temos os 10, que é o crítico mais o 9, tá? Mais os outros 9. Diga. Crítico é o principal, ele é o chefe da gangue, ele comanda o negócio todo. E é ele que vai ativar todos os outros, tá? Esses todos os outros 9, quando você fizer seu teste, você vai ver um gráfico de intensidade. Ele pode estar mais alto, mais baixo, mas vão aparecer os 9. E aí o seguinte, eu ainda não li nenhum autor que confirme isso cientificamente, mas minha experiência em vários atendimentos de coaching, eu percebo também que a minha principal força, que é lá meu perfil comportamental, se torna a minha principal vulnerabilidade, que é lá onde eu estou me sabotando. E como que eu mato essa charada? Como que eu descubro quando eu estou usando todo o meu potencial a meu favor, potencializando meus pontos fortes e administrando as minhas fraquezas? Porque a gente tem uma mania de investir na nossa fraqueza. A gente quer tentar ser uma pessoa que a gente não é. Né? Quem aqui já passou por isso no mundo corporativo, de fazerem uma avaliação de desempenho, te darem um feedback para você tentar ser uma pessoa que você não é? Muitas vezes, porque fica ali batendo na tecla daquilo que você não é bom e você vai fazer um esforço absurdo e nunca vai passar da média, ao invés de potencializar aquilo que você é bom. E a gente faz isso com a gente o tempo todo. Tá? Então, quando eu vou olhar os 9 sabotadores, ele tem uma intensidade. E aí isso vai depender muito da história da pessoa, depende um pouco da personalidade também. Algumas pessoas, que dependendo do perfil comportamental, é mais comum, é mais característico ela ter um processo de autossabotagem, mas isso não é regra, porque quando a gente está falando de ser humano, tudo pode acontecer. O ser humano é uma caixinha de surpresa, mas a gente vê umas tendências, tá bom? Então, o que a gente vai ver agora? Quem são esses 9? Tá? Deixa eu abrir aqui. Fechei, peraí.
Vamos lá. Então, entendemos o crítico interno, certo? Crítico interno, ele vai procurar defeito em si mesmo, nas pessoas ou nas circunstâncias. Tá? A culpa é do outro. Não, a culpa é sempre minha. Ou então a culpa é da igreja. Tá bom? Esse é o crítico interno. Ele vai botar defeito em tudo e vai potencializar. Então, eu vou usar o termo que está dentro do teste para vocês já se familiarizarem, mas eu vou contextualizar. Tá? Então, o primeiro sabotador que aparece aqui, ele se chama insistente. O que é o insistente? No teste, vocês vão ter uma descrição detalhada sobre o sabotador. Se eu ficar falando todo ele aqui, eu não vou conseguir terminar a aula hoje. Mas o insistente é o clássico perfeccionista. É aquela pessoa que tem uma necessidade de ordem, de detalhes, ordem, organização, num extremo muito grande. E o que acontece com o sabotador? Todas as vezes que eu estou num processo de autossabotagem, quais são os sentimentos que eu tenho? Ansiedade, raiva, mágoa, frustração, ressentimento, culpa. Todas as vezes que eu estou experimentando um sentimento desse, você pode ter certeza que ele é oriundo de um pensamento sabotador. Tá? Giovana, eu sou uma pessoa que gosto de atenção aos detalhes, o melancólico. Gosto de atenção aos detalhes, tudo que eu faço é com excelência, porque eu procuro que o resultado saia correto. Isso é meu ponto forte. Meu ponto forte, meu temperamento. Quando que eu estou no sabotador? Quando eu estabeleço um padrão tão alto, tão alto, tão alto, que nem eu consigo atingir. E aí eu faço o quê? Eu paraliso, não faço, porque não vai estar perfeito. Aí eu paro. E aí sempre fica aquela ansiedade, aquela culpa, aquela frustração, porque eu não cheguei lá naquele objetivo. E o insistente, o perfeccionista, é uma pessoa que é difícil de lidar com ele, que por mais que você entregue o seu melhor, nunca está do agrado dele. Porque nem ele se agrada, que dirá a outras pessoas agradarem. O nível de exigência é muito alto. Então, eles são altamente críticos de si mesmo. Eles pegam muito pesado com eles. Então, ou eu faço perfeito, ou eu não faço. Quem aqui é perfeito? Só Jesus. Se nem Jesus agradou a todo mundo e você está achando que você vai agradar, né? Então, você precisa entender que se o seu comportamento, se o seu temperamento é um melancólico ou um fleumático, por exemplo, ou então até um... Estou mentalizando aqui, gente, para eu poder falar do colérico. Estou com dominante na cabeça, mas é o colérico. Você vai ser focado no resultado. Então, naturalmente, você já vai ter que se preocupar com a forma como você vai fazer, senão você não vai conseguir chegar no resultado. Você já faz bem feito. Mesmo você fazendo de qualquer jeito, já está muito bem feito. Diferente de um sanguíneo. De um sanguíneo, ele deixa a vida me levar, se der certo, eu vou ter certeza que Deus vai ajudar na hora, alguma provisão vai acontecer. E ele trabalha bem no improviso. Ele faz lá no embromation, pá, deu certo. Mas ele pode comprometer o resultado. Tá? Então, o perfeccionismo, qual é a sua maior qualidade? Perfeccionista. Não, querido, isso é sabotador. Esquece, tira isso da tua vida. Porque isso te paralisa, isso impede você de chegar nos seus objetivos. Ok? Qual é a função original de sobrevivência disso? Da onde que eu tirei isso, Giovana? Lembra que eu falei para vocês que isso é lá na primeira infância? Então, é o seguinte, lá no teste tem uma parte dizendo assim, função original de sobrevivência. Isso eu quero ler para vocês, porque eu quero que vocês pensem. Tá? O insistente oferece uma maneira de silenciar a voz constante da autocrítica e do medo da crítica dos outros ao tentar ser perfeito. Se você fizer o que é certo, você vai estar fora do alcance da interferência e da reprovação dos outros. A perfeição e a ordem trazem um sentimento de alívio temporário. Pode ter gerado uma sensação de ordem, aí vamos começar a analisar a vida, tá?
Em meio a uma dinâmica familiar caótica, era tudo bagunçado e agora você quer que seja perfeito. Ou ganhado aceitação e atenção de pais emocionalmente distantes. Sabe na nossa época que eles liam um jornal, estavam em casa, estavam na sala, mas não estavam vendo a gente? Ou exigentes ao se destacar como a criança perfeita e irrepreensível. Você só me aparece aqui com 10. A gente vai na casa da tia Quiquinha. Aí você não pode mexer em nada. Aí chega na casa da tia Quiquinha, nossa, Giovana é um exemplo. Não mexe em nada, não quebra nada, então eu lá. E assim eu ganho a atenção dos meus pais. Aprendi isso na infância. Se eu sou perfeito, levo isso para a vida adulta. Então, quando chega na minha fase adulta, qual é a necessidade que nós temos, que eu falei para vocês? Necessidade emocional de nós sermos amados e aceitos. Aí o sabotador diz assim, mas não é só porque você existe como ser humano, precisa fazer alguma coisa. No caso do insistente, tem que ser perfeccionista. Você consegue fazer isso? Aí gera o que em você? Ansiedade, raiva, mágoa, frustração, ressentimento, culpa. E você, todo sabotador tem um quê de procrastinação, tá? Então, esse aí é o procrastinador que ele vai ficar, não está perfeito, então vai ficar no meio do caminho. Ok? Prestativo. Giovana, eu achei que prestativo fosse uma coisa boa. O prestativo, que normalmente é uma pessoa que tem o temperamento do fleumático. Ele abre mão das suas próprias necessidades, ele dá atenção para o outro, ele é extremamente empático. Mas o sabotador prestativo é aquela pessoa que oferece ajuda em busca de retorno. Então, ele fica profundamente chateado quando ele não tem esse retorno. Ele não faz porque ele é gente boa, ele faz porque ele quer ganhar atenção para olharem para ele e falar assim, nossa, como você é gente boa. Só que, normalmente, as pessoas não fazem isso. E aí eu fico ressentido com o resultado, porque eu fiz para parecer gente boa, mas ninguém está reconhecendo que eu sou gente boa. E aí o crítico interno vai, lá nas alturas. Então, o prestativo é aquela pessoa que tem dificuldade de dizer não, dificuldade de colocar limites. Aí ela não fala nada, mas ela está sempre ressentida, sempre magoada com... Oi? Pensou alto? É você? Tá. Você conhece alguém? Mas a gente sempre conhece alguém, não quer, gente? Hã? Não tem, não? Então, tá bom, isso aí. Então, essa pessoa não impõe o limite. É uma tentativa indireta de conseguir aceitação e afeição por meio de ajuda, agrado, resgate ou elogios. Ele perde as próprias necessidades de vista e se torna ressentido com o resultado. Poxa, mas eu sou tão maravilhosa e você nem reconhece isso? Função original de sobrevivência. O prestativo tenta ganhar atenção e aceitação ao ajudar os outros. É uma tentativa indireta de satisfazer as suas próprias necessidades emocionais. Então, no fundo, ele não está fazendo pelo outro, ele está fazendo por si próprio. É alimentado por duas suposições originais que são aprendidas na infância. Eu devo colocar as necessidades dos outros à frente das minhas, ou devo dar amor e afeição para receber em troca. Eu preciso conquistar esses sentimentos, eu não sou digno deles. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu tive uma cliente que a mãe dela era costureira. E aí ela via a mãe dela costurando noite e dia. Ela falou assim, Giovana, eu me lembro de vezes assim, de baterem na porta da minha casa 8 e pouca, 9 horas da noite. Mamãe já tinha colocado a mesa para a gente jantar. E, dona fulana, a senhora pode fazer um ajuste aqui nessa bainha para amanhã e tal. A mamãe parava, sentava na máquina dela e começava a costurar, às vezes nem jantava. Então, não necessariamente é aquilo que dizem para você que você deve se comportar, mas aquilo que você vê. Tá? Então, ela via que o que era legal na cabecinha dela de criança, vendo a mãe reproduzir aquele comportamento, era que era mais legal abrir mão das suas próprias necessidades em função do outro. Mas ela não sabe o preço que a mãe dela pagou por isso. Tá? Ok até aqui? Dúvidas? Tá. Hiperrealizador. Hiperrealizador é aquela pessoa que mede o sucesso dela
mede o valor dela através de performance contínua e em trabalho. Ela mede o valor próprio dela, aceitação, através de performance contínua. Então, é assim. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Fiz hoje uma reunião de manhã. Não, gente, vou falar para você que esse é o meu, tá? Aí eu vou falar para você exatamente o que aconteceu. Quinta e sexta-feira passada, minha agenda virou uma bagunça. Eu tive que desmarcar tudo. O hiperrealizador é aquela pessoa que tem um checklist no teto, assim, que você deita para dormir, aquele checklist interminável. Nunca terminou? Ela está sempre tendo que fazer alguma coisa. E quando ela não faz, ela não foi boa o suficiente, né? Ela pode melhorar. E aí, eu estou quinta e sexta-feira, desmarcou minha agenda, está uma loucura. Essa semana, domingo, eu estava até na igreja consagrando. Eu falei, Senhor, consagra a minha semana, porque o negócio vai ficar... Eu não tenho isso que fazer. Isso aqui tem aula. Quinta-feira eu estou indo para São Paulo, só volto segunda-feira de manhã, tem que fazer mala, tem que fazer... Uma loucura. E aí, eu hoje acordei cedinho, cheguei na empresa cedo, minha equipe até falou assim, nossa, que estranho, está tudo bem, você está aqui cedo? Eu falei, gente, estou tentando, estou me esforçando para dar conta de tudo que eu tenho que fazer. Eu fico brincando com ela, dizendo que eu estou cheia de costura para entregar, estou cheia de costura para entregar. E aí, bom, me chamaram para uma reunião de diretoria e era 1h30 da tarde, eu não tinha nem feito aquilo que eu tinha planejado. E eu falei, mais um dia atropelado. O que você levantou aí? 5 minutos? Meu Deus! Já tinha ali atropelado. E hoje, das 3 coisas que eram minha prioridade fazer, eu só consegui fazer uma. Tem noção da minha cabeça, como é que eu fico? Se eu preciso melhorar mais, preciso melhorar minha administração do tempo, Hoje eu já falei para a minha coordenadora assim, falei, senta aqui, como é que está a sua vida? Está pior do que a minha? Então, eu vou delegar um negócio para você que, para mim, não está dando mais. Já estou indo para a 2ª semana sem conseguir fazer isso. Então, ela, não, a gente dá um jeito. Eu falei, querida, você, no caso, não tem outra opção. Você tem que dar um jeito, porque eu não consigo fazer o meu trabalho. Então, o hiperrealizador é aquele que mede o valor dele através de performance contínua. Então, como hoje eu já sei disso, eu já fico assim, eu preciso delegar algumas tarefas que estão comigo e definitivamente não tenho mais condição de fazer. Eu falei para ela assim, você não quer virar gerente no final do ano? Ótimo, excelente oportunidade, pega. Vamos ver como vai ser seu resultado. Se der certo, ótimo, promoção. Se não der, a gente caminha mais uma milha. E eu tenho que entregar. Mas eu estava ali, e é um trabalho altamente estratégico, então eu queria fazer aquilo, acompanhar aquilo no detalhe. Mas, num primeiro momento, eu falei, pô, tá vendo, eu não dei conta, não sou capaz, não consigo. Mas eu falei, não, espera aí. Eu tenho outra estratégia para resolver isso. Então, o hiperrealizador, ele fica nesse looping o dia inteiro. Então, você faz uma coisa legal no trabalho, você fica, agora eu estou no caminho certo. Aí você sai dali, vai ter uma conversa com uma outra pessoa e a conversa não foi tão produtiva, você fica, eu preciso melhorar nisso, não estou sabendo me comunicar corretamente. Eu acho que eu vou ler um livro melhor, eu vou estudar, vou fazer... Aí já está lá na internet, MBA sobre gestão de conflitos. Aí você começa a estudar, aí no mesmo dia, sou bom, sou ruim, sou bom, sou ruim, sou bom, sou ruim, sou bom, sou ruim, sou ruim. Aí quando você deita para dormir, eu sou péssimo, porque passo o checklist no teto do seu quarto. E a quantidade de coisas que você deixou de fazer? Tá? Isso drena uma energia que vocês não têm noção. Então, é uma ansiedade contínua, porque está sempre faltando alguma coisa. Eu nunca entreguei algo, sabe? Então, isso é muito cansativo. Depende de reconhecimento. Para quem ocupa uma posição de liderança, que a automotivação é algo essencial, que você não pode depender do outro para saber se você está no caminho certo, isso aqui é um perigo. Porque você vai se sabotando cada vez mais, se desmotivando, porque você não tem a capacidade de se automotivar diante de situações como essa. Tá? Então, o hiperrealizador. Para o hiperrealizador, a autovalidação, a autoaceitação e o amor próprio são condicionais, estão condicionados a desempenho contínuo. Isso costuma ser resultado de validação condicional ou completamente ausente de figuras paternas. Mesmo com pais amorosos e que demonstram aprovação, é fácil as crianças terem a sensação de que são amadas em troca de conquista, de obediência às regras e de ter boas maneiras em vez de incondicionalmente. Então, na minha vida, como isso surgiu? Minha irmã era tacadérrima.
eu sempre fui paz e amor. Minha irmã, para terminar os estudos, mamãe, ó, sofreu. Eu, terceiro bimestre, já tinha passado direto. Então, na minha cabeça como criança, a minha irmã ganhava mais atenção dos meus pais. Mas por quê? Não é porque ela era melhor, é porque ela dava muito mais trabalho. E eu não, eu sempre recebia, não, Giovana não dá trabalho, Giovana não sei o quê, Giovana não sei o quê. E minha irmã é colérica e eu sanguínea. Pensa, minha irmã querendo mandar em mim, eu gente boa, a gente brigava muito. Eu falava para minha mãe, esse dia eu estava conversando com a mãe sobre isso, eu falava, mãe, quando você saía de casa, a Rivane mandava em mim, isso aqui, mamãe. Eu dizia que minha mãe não acreditava em mim, que eu sofria muito na mão da minha irmã. Então, isso, na verdade, gente, não é nem a forma com que fizeram com a gente, é a forma como a gente interpreta a situação dentro da nossa primeira infância, com cabecinha de criança. O meu filho agora, meu filho tem medo de chuva. E aí ele estava num lugar que estava chovendo, ele me ligou, ficou desesperado. E aí eu fui trabalhando com ele, né, sobre isso, ele conseguiu ficar no evento, conseguiu reverter a situação. Mas quando ele chegou em casa, eu conversei com ele assim, eu falei, sabe o seu problema de chuva? Ele falou assim, sei. Eu falei, você sabe como resolver isso? Ele falou, não. Eu falei, então, isso é um problema de criança de 11 anos, que não sabe lidar. Eu falei, mas sabe quando eu vou para São Paulo, que eu volto toda descabelada? Ele falou, aham. Eu falei, então, são problemas de uma mulher de 43 anos, de uma diretora de RH de 43 anos, que não sabe como resolver aquilo. Mas eu tenho que resolver, eu tenho que dar conta. Então, eu não deixei você voltar do evento, porque a vida é assim. A gente tem que aprender a lidar com os nossos BOs. Então, você tem que ter inteligência emocional, você tem que ter sabedoria, você tem que usar técnica de respiração, você tem que fazer o que tiver ao seu alcance. Fé, todos os recursos que tiver ao seu alcance, para você crescer como um adulto saudável e não disfuncional. Então, mas óbvio que para mim também não foi fácil. Eu vou acabar esse exemplo, porque já acabou meus 5 minutos há muito tempo, né? Não foi fácil. Eu fiquei, será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu não estou forçando uma barra? Mas eu falei assim, não, gente, a vida é assim, a gente tem que dar conta das coisas. Se eu ficar criando ele dentro de, você teve um problema, vem cá com a mamãe. Você tem um problema, vem cá com a mamãe. Eu vou criando uma criança um adulto disfuncional, que quando ele tem um problema, alguém vai pegar e vai resolver esse problema para ele. Então, às vezes, a culpa não é dos nossos pais, é que, às vezes, eles tentando acertar, eles erraram. E, às vezes, errando, eles erraram muito. Entendeu? Então, a gente tem que olhar, não sei se por acaso está passando pela sua cabeça a história da tua vida, da tua infância, e você, está vendo, a culpa é do meu pai e da minha mãe. Não, cada um só dá aquilo que tem. Talvez eles deram o melhor deles nas condições que ele tinha, com a nível de autoconhecimento que ele tinha, que lá, tempos atrás, era baixíssimo. Sinta-se um privilegiado de estar sentado aqui ouvindo isso hoje. Porque daqui para frente você não vai fazer mais isso. Mas os nossos pais não tinham essa informação. E eles tentavam dar conta da nossa vida, da nossa educação. Erraram bastante, mas erraram tentando acertar. Então, vou dar um intervalo, porque eu já passei muito do tempo, para a gente voltar aqui e terminar os outros, tá bom?